Saudação de paz para todos, sejam todos muito bem-vindos à disciplina Doutrina de Deus, na qual iremos discutir assuntos relacionados aos atributos de Deus, da maior divindade, criadora do universo, que nós adoramos e acreditamos. Como já é do conhecimento de todos, nós temos aqui 4 letras em hebraico, que quando transposto para o nosso alfabeto, ele vem com 4 consoantes e que é impronunciável para nós, tendo em vista a ausência de vogais. Conhecidamente chamado de tetragrama, os judeus não ousam pronunciar esse nome, porque, segundo eles, admite uma série de formação de sons para a sua pronúncia, o que eles levam a sério para não chamar o nome de Deus em vão, segundo eles. Para os judeus, esse tetragrama admite algumas pronúncias como Jeová, Javé, Iová, Iavé. E como essa pronúncia se perdeu no tempo em que eles foram para o cativeiro babilônico, não admitem correr o risco de pronunciá-lo de forma errada. Daí surge a pergunta: nosso Deus não tem face, já que ele é espírito, e também não tem nome? Para essa pergunta, para essa indagação, já tem uma resposta no Salmo 95, versículo 3 a 6, que diz: porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Apesar dos seus vários nomes, alguns até que lhes foram atribuídos pelas circunstâncias em que as pessoas, os escritores bíblicos atravessavam, Deus, o Criador, soberano do universo, ele pretende ser adorado pela sua criação, inclusive pelo homem que é a coroa da criação. Logo, o servimos e o adoramos pelo que ele é, pelo que ele representa para nós. Neste pano de fundo, trazemos para fins didáticos uma ilustração de como entendemos o nosso Deus, tanto acima da eternidade como abaixo da eternidade, como ele se relaciona com a sua criação. É do entendimento desta relação de Deus com aquilo que ele criou que nascem os conceitos de transcendência, imanência e cognoscibilidade. Ou seja, o Deus que nós cremos, ele é transcendente, imanente e cognoscível. Como assim? Vamos dividir a sua existência em 2 cenários distintos para tentar explicá-lo. Lembrando que toda tentativa de explicar a Deus é humana, limitada, falível, porque Deus está acima daquilo que nós podemos expressar sobre ele. Vamos destacar aqui a questão temporal. Acima da eternidade, nós temos o Kairos, abaixo da eternidade, nós temos o Cronos. Acima da eternidade, o tempo não passa, como para nós passa aqui na Terra. Abaixo da eternidade, foi Deus quem criou o tempo. Quando ele começa a formular sua criação, diz a Bíblia que ele cria a luz e foi tarde e manhã do primeiro dia. E aí começa a se contar os dias a partir da organização da sua criação. Então Deus é o criador do Cronos, mas ele não está limitado a esse Cronos, limitado a minutos, horas, semanas, dias, meses ou ano. Ele é eterno. E essa eternidade nós encontramos expressa no Kairos. O Kairos é um tempo de Deus que não se comunica com o nosso tempo, porque um dia para Deus é como 1000 anos nossos e 1000 anos nossos como um dia. Entendendo um Deus soberano, eterno, criador de todas as coisas, nós o classificamos como um Deus transcendente, um Deus que está acima da criação, ele não depende de nada da criação. Se a criação existir, ele é Deus, se a criação deixar de existir, ele continua sendo Deus, e ele é tão transcendente que ele não habita em templos feitos por mãos de homem, não lhe cabem. Nenhuma estrutura terrena pode conter o nosso Deus. Enquanto Criador do universo soberano,
não há estrutura que ele faça para lhe caber uma habitação, em razão da sua tamanha grandiosidade, e ser ele ilimitado e infinito. Por isso o consideramos transcendente, acima de tudo, maior do que tudo, criador de tudo, que está acima de toda a sua criação e não depende dela para nada. Todavia, o fato de não depender ele da sua criação para ele ser, ele existir, tem uma outra característica que o torna envolvido com aquilo que ele criou, que ele é imanente, ele está no controle, ele está envolvido, ele não foi um Deus que criou e simplesmente deixou, deu start na criação e deixou o seu bel prazer. Ele interfere nessa criação, ele se envolve com essa criação. A Bíblia diz que ele está conosco todos os dias até a consumação do século, então ele não se limita a estar na eternidade. Ele também desce para fazer parte da sua criação. Um grande exemplo disso é quando ele cria Adão, cria o jardim do Éden, coloca Adão lá nesse jardim que ele plantou, mas toda virada de tarde ele vem se comunicar com o homem. Isso prova a sua imanência desde o princípio da criação. E, por fim, ele é um Deus incognoscível, porque por melhor vocabulário que tenhamos, nós não conseguiríamos expressar em palavras a grandiosidade desse Deus, conceituá-lo, defini-lo, entender os seus planos, entender a sua obra, entender sua justiça, entender os seus propósitos para com a humanidade e às vezes até com um indivíduo em particular, destoando do propósito com outros indivíduos, e entender a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia. E até o fato de nós tentarmos qualificar os seus atributos, muitas vezes deparamos-nos com vocabulário que limitam a expressão máxima deste Deus. Algumas vezes, por nos faltar parâmetro, nós o comparamos com seres humanos, sabendo, por exemplo, que ele é espírito e nós muitas vezes não temos palavra para exprimir aquilo que foi revelado, como o profeta Isaías, ele declara: as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos agravados. E isso numa questão física, porque na questão emocional também não temos palavra para exprimir alguns emocionais de Deus. A exemplo, a Bíblia diz que a ira é obra da carne, mas em alguns trechos bíblicos vai dizer que Deus se irou. Na questão dos atributos, entendemos que Deus ele é onisciente, mas em alguns trechos bíblicos vai dizer e lembrou-se Deus. Em outros, que ele não é o filho do homem para que, não, ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Mas Deus se arrependeu de destruir os ninivitas. Então, são vocabulários que em determinados atos de Deus utilizamos para compreensão humana. Mas esse vocabulário não limita a Deus e nem coloca ele dentro de uma caixa. Esse Deus ele é incognoscível. Então, para nós entendermos, o problema não está em Deus, está em nosso vocabulário que é fraco, que é pequeno, para exprimir a grandiosidade de Deus. Para nós compreendermos, para deixar para nossa compreensão, ele traz a mensagem ao homem, o homem traduz essa mensagem de acordo com a sua limitação. Ou às vezes uma mesma visão descrita por um profeta vai ser diferente se for transmitida para um outro profeta. Vamos dar um exemplo aqui? Deus dando a mesma revelação para Pedro e Paulo. Eles vão exprimir essa revelação de forma distinta, de acordo com o vocabulário que eles tenham. Apresentamos neste cenário as religiões, ou as grandes religiões do mundo, e como elas veem Deus. Nós temos aqui alguns símbolos dessas religiões. Nós temos o budismo, lá na parte inferior, o hinduísmo, nós temos o islamismo, nós temos a religião cristã, logo acima nós temos o judaísmo, e nós temos aqui, no topo do slide, o que representa a religião da nova era, que é uma mistura de todas essas grandes religiões. Não iremos gastar tempo aqui com as religiões menores, que são milhares, e religiões até de grupos pequenos de povos, de comunidades pequenas, de aldeias indígenas. Nós não vamos nos ater a essas religiões. Vamos ficar com a visão dessas grandes religiões sobre Deus
e isso para nós nos basta. No monoteísmo temos apenas um Deus, e o judaísmo e o cristianismo se pautam nesse monoteísmo. O livro de Gênesis, que é como essas duas religiões, começa informando que no princípio criou Deus. Esse Deus lá no hebraico está como Elohim, e esse Deus no Elohim, ele define um Deus plural, um Deus composto, um Deus trino, e ao longo do texto nós vamos ver que sempre ele se apresenta como nós, né? Façamos, desçamos, confundamos. Então, sem sombra de dúvida, monoteísta sim, mas nosso Deus não trabalhou sozinho na criação e não rege sozinho também a criação. Nós temos a fórmula do Novo Testamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas ainda temos o islamismo, que eles também são monoteístas, eles creem em Alá e eles invocam para si que eles que deram prosseguimento à religião de Abraão, pelo fato deles também ser oriundos de Abraão. Monoteísta vem de mono, um Deus. Teísmo, Deus. Mono, um. Então, um Deus, o estudo sobre Deus único. O politeísmo já são vários deuses. E esses vários deuses, eles são aceitos e venerados em muitas religiões, inclusive as grandes religiões, como o hinduísmo, o budismo. Aí entram as religiões tribais, africanas e etc. Quando falamos em politeísmo, nós falamos de deuses em mesmo nível hierárquico. O monoteísmo, um só Deus, Deus que trabalha em unidade, mas o politeísmo, um Deus que trabalha nas várias frentes, um Deus para cuidar dos mares, um Deus para cuidar dos oceanos, um Deus para cuidar dos rios, das florestas e assim sucessivamente. São deuses com poderes específicos e de áreas específicas e eles têm igualdade de poder. Diferentemente do enoteísmo que está mais embaixo, que apesar de ser vários deuses e muitos confundirem com o politeísmo, a diferença grande do enoteísmo para o politeísmo é que o enoteísmo vem de um Deus hierárquico. Existe um Deus soberano com outros deuses submissos e aí vai descendo na pirâmide de hierarquia. Logo, não confundam politeísmo com enoteísmo. Politeísmo, os deuses têm poderes semelhantes e trabalham em situações distintas. No enoteísmo, esses deuses, eles têm um deus maior, um deus soberano e os outros deuses. Os maiores representantes desse conceito de enoteísmo são as religiões da Grécia Antiga, né, que tem aqueles deuses hierárquicos. Mas não podemos deixar de falar também do Deus, do panteísmo, né? Que Deus é tudo e tudo é Deus. As pessoas que materializam a este Deus são as religiões orientais, taoísmo, jaimismo, budismo. Deus é o dinheiro, Deus é o rio, Deus é a mata e a própria natureza é Deus também. E por fim temos um conceito de deísmo, que ele trata Deus como o criador do universo, mas não interfere em nada. É o caso da maçonaria, é por isso que eles negam ser religião. É como se Deus tivesse criado o mundo e abandonado o projeto. O deísmo veio dessa forma. Deus criou e deixou aí. Não descartam, claro, a figura de Deus. Acreditam que Deus existe, mas que não interfere em nada. Cada um cuida da sua vida, depois que morre acaba, e eles pensam dessa forma. A partir da tentativa frustrada de imaginar um Deus que não tem face por ser espírito e de um Deus que o nome dele é impronunciável, sabendo que a sua morada está acima da linha da eternidade e que, portanto, ele é transcendente, mas ele se envolve com as coisas que ele mesmo criou, tornando-se um Deus imanente, além de transcendente. Para nossas limitações, é um Deus incognoscível, sabendo também que isto dá margem a se fazerem várias conjecturas acerca deste Deus. Daí surgem as religiões, porque o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. O corpo precisa de alimento, a alma precisa de emoções, mas o espírito precisa de Deus. Então o homem não pode negar a Deus, tendo em vista a sua necessidade mais intrínseca.
O espírito humano anseia por uma divindade. E é aí que o adversário entra com esses vários conceitos de Deus para tomar o lugar de Deus na vida do homem. E para agradar ao homem, agradar a visão do homem, o adversário tenta trazer um Deus com faces, um Deus feito de madeira, de pedra, de metal. Sempre foi assim em toda a história da humanidade. Foi mostrando a fruta para Eva que o diabo o atraiu. É mostrando um Deus para as pessoas o verem que o adversário tenta também ludibriar essas pessoas para fugirem do verdadeiro Deus e terem o espírito deles preenchido por uma fé morta. E diante desses deuses opositores, o que diz o verdadeiro Deus, o soberano, o criador do universo? A carta aos Hebreus diz que é impossível agradar a este Deus, a este Criador, sem fé, porque é necessário que quem se aproxima dele não veja, mas creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Fica então mais uma indagação. Se só basta ter fé, para que estudar então a doutrina de Deus? Aí vem Isaías 43, 10 a 13 e diz: Para que o saibais e criais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Porque eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Perceba que esse versículo de Isaías mostra esse Deus que é transcendente, imanente, que é incognoscível e que está à disposição do ser humano para interagir com ele. Ele ainda declara que ele não reconhece nenhum Deus que esteja à altura de competir com ele. E ele é capaz de dizer: Eu vou fazer, mesmo que todo mundo saiba, porque nenhum oponente vai impedir de ele fazer o que ele tem que fazer, porque quando ele opera, ninguém impede. Então, este é o motivo para estudarmos a doutrina de Deus. Primeiro motivo, para ter a nossa fé aumentada. Segundo motivo, para conhecê-lo, porque é impossível agradar a ele sem crer. E eu quero dizer também para os irmãos, é impossível eu adorar aquilo que eu não conheço. Daí eu preciso conhecer quem é a pessoa, como eu vou adorar essa pessoa, como essa pessoa vai se sentir agradada por mim, então eu preciso conhecer para agradá-lo. Sobre os atributos divinos, temos os atributos que são comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos que ele compartilha com o ser humano. Os não comunicáveis são aqueles atributos essencialmente, exclusivamente divinos que ele não compartilha com os seres humanos, porque ele não criou semideus, ele criou homens. Quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não está dizendo que ia fazer igual, ia fazer semelhante. E nessa semelhança entra os atributos comunicáveis. Não é igual porque tem os atributos que ele não compartilha. Isaías 46, 10, ele revela três desses atributos de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Quando ele diz que ele é Deus desde a antiguidade e que não tem outro, porque está dizendo que ele é eterno. Ele diz, afirma novamente, não há outro semelhante a mim. Ele diz assim também, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Antes que venha acontecer, ele já sabe, já tem controle da situação. E aí também o que eu digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Quando ele diz que vai fazer toda a vontade dele, nenhum oponente vai impedir dele fazer aquilo que ele quer, porque ele tem todo o poder, ele é onipotente. Então, esse versículo de Isaías resume esses três atributos magníficos de Deus: a eternidade, a onisciência e a onipresença. Então, onipotência. Onde é que vamos encontrar a onipresença, então? Em Isaías 57, 15, que diz: Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, ele está lá em cima na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Ele habita em todos os lugares ao mesmo tempo. E tem uma coisa aqui também, que esse versículo, esse texto, ele nos remete à imanência de Deus. Ele está lá e está envolvido também na sua criação, para vivificar o espírito desabatido e para vivificar o coração dos contritos.
Um outro texto de Isaías que nos remete à sua onipotência é: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E quando Deus diz que ele cria as trevas e cria o mal, não quer dizer que ele seja um Deus ruim. Ele atribui a ele tudo na criação. As trevas é ausência de luz. Se ele cria a luz, é claro que o ser humano vai entender o que é trevas e o que é luz. Se a luz não fosse criada, ficaria tudo normal, tudo natural. Mas esse dualismo passa a surgir a partir do momento que Deus cria a luz. Quando Deus cria o ser humano, ele dá o livre-arbítrio. Quando Deus cria os anjos, cria com livre-arbítrio. O anjo ele se torna algo maligno, Satanás cai, leva para si vários seres espirituais, e esses seres espirituais se opõem ao Deus Criador, causando toda sorte de males à criação. Mas aí, só porque o diabo se opôs a Deus, que Deus vai dizer que não o criou, foi Deus quem criou também Lúcifer. Ele não vai negar que não foi ele quem criou. Então ele diz que ele também foi quem criou, tanto o que é bom como o que é ruim. Posição a entender isso aqui, quando o gnosticismo, por exemplo, tenta negar que o homem foi criado por Deus, porque o homem ele é mau por natureza, ele se inclina ao mal, ele tem uma facilidade de se entregar para as coisas ruins. Então, por conta disso, o gnosticismo considera que Deus não criou o ser humano, que o ser humano foi criado por uma esfera de seres espirituais inferiores, porque Deus só cria tudo perfeito. É claro que Deus cria tudo perfeito. Deus criou o homem perfeito, mas criou também o homem com arbítrio, e o homem utilizou o mal desse livre-arbítrio e pecou contra Deus. Nem por isso Deus deixa de ser o criador do ser humano. Ele sempre atribui a ele: foi eu quem criei. Mesmo que o homem seja mau, foi eu quem criei. Foi Deus quem criou o homem honesto, o cidadão honesto, como também foi ele quem criou o cidadão à margem da sociedade. Fortalecendo alguns pontos que vimos anteriormente, temos o Salmo 139,6 e, por conseguinte, 145,3, Romanos 11,33, que diz assim: Deus não pode ser plenamente conhecido por ninguém. Se perguntar aos irmãos, esse versículo retrata a característica de Deus, a sua incognoscibilidade. Ele é incognoscível. Nós não conseguimos plenamente conhecer a Deus, nem vê-lo na nossa visão natural, muito menos entender na profundidade, compreender na profundidade a este Deus. E até o próprio Deus não é totalmente conhecido, porque também ele limita o seu conhecimento para os seres humanos. Mateus 11,27 e Romanos 1,19 diz o seguinte: tudo que podemos conhecer de Deus é porque ele quis nos manifestar. Tem coisas que Deus não quis manifestar, não quis se revelar, e nós só vamos ver e entender quando chegarmos a estarmos com ele. Romanos 1,20 diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nesta passagem, Paulo, advertindo aos romanos, na sua carta, ele diz que Deus permitiu ser entendido, ser conhecido através de tudo que ele criou. Então, o que está à nossa disposição é para nós entendermos que existe um Deus. A tentativa da ciência de explicar a rotação, a translação da Terra, que são movimentos que geram dias e noites, e muito mais do que isso, que geram estações, que geram anos, e que a mesma velocidade em que o mundo começou a girar há milhares de anos, até hoje, esse mundo gira na mesma velocidade, sem perder a sua potência de rotação. Os anos, os dias têm a mesma duração desde sempre, girando em torno de um espaço sideral, a Lua girando em torno da Terra, que não se perde no espaço. Para onde a Terra vai, a Lua está girando ali em volta. Então, são coisas invisíveis, leis invisíveis da natureza, que o homem estudam e acabam concluindo que existe uma força maior que rege o universo, e que essa força é
extremamente poderosa, mesmo que eles não digam, não aceitem, não confirmem que essa força é de um Deus soberano. Eles atribuem isso até à natureza. Mas Paulo diz aos Romanos: as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem excusáveis, ou seja, eles fiquem sem ter desculpa para dar que não teve a oportunidade de conhecer a Deus. E se ficar inexcusável, é ficar indesculpável. O homem não pode dizer: eu não tive a oportunidade de conhecer a Deus. Ah, mas eu não ouvi o Evangelho de Cristo. Não ouviu, mas viu tudo que foi criado e sem explicação. Não é possível que por trás de toda essa criação, você colocar uma semente na terra e daqui a alguns dias essa semente brotar e dar frutos, sem você fazer nada para interferir naquele ciclo daquela vida, nisto se confirma a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, a sua imutabilidade e a sua soberania. Diante daquela pergunta famosa: e Deus existe? Nós diríamos: não temos dúvida. No entanto, os ateus responderiam: não, Deus não existe porque Deus é a criação do homem. Não foi Deus quem criou o homem, foi o homem quem criou Deus, segundo os ateus. Contudo, vem uma segunda pergunta: se Deus não existe para os ateus, por que eles estudam tanto a Bíblia? Por que Deus lhe incomoda tanto? Como é que um Deus que não existe incomoda tanto as pessoas para saber sobre ele? No fundo, todo homem sabe da presença ou entende que existe um ser maior, que existe um Deus. Para tentar explicar a existência de Deus, é que existem alguns argumentos dos quais iremos tratar aqui. O argumento ontológico, por exemplo, é a formação do ser de Deus. O ser humano tem a ideia de que um ser absolutamente perfeito, né, que criou todas as coisas. Se esse ser ele é perfeito, ele existe, porque não existe perfeição sem existência. E considerando que a perfeição é uma característica indiscutível de que algo existe para ser perfeito ou alguém existe para ser perfeito, esse perfeito atribui-se à pessoa de Deus, que é o ser perfeito do universo. No argumento cosmológico, levando em consideração da lei de causas e efeitos, afirma-se que tudo que existe no mundo tem uma causa. E, sendo assim, a causa do universo inteiro, o cosmos, deve ter uma causa muito maior do que ela. E essa causa infinitamente grande seria o próprio Deus. Então, até no argumento cosmológico, Deus está presente. No argumento teleológico, que estuda que o universo tem uma ordem, uma inteligência, uma harmonia, um desígnio, um objetivo. Então, se esse universo tem tudo isso, mostraria então a existência de um ser inteligente que planejou tudo isso, que os nossos olhos contemplam, portanto, essa pessoa que construiu todo esse universo dentro dessa perspectiva de inteligência, de harmonia, de autoexecução de muita coisa, essa pessoa seria o próprio Deus. O outro argumento é o argumento moral. Uma vez que o ser humano, independente da tribo, língua, raça, nação, continente, se mora em cidade civilizada, se mora na zona rural, eles têm uma concepção de moral, ou seja, a concepção do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Mesmo que a civilização não tenha chegado até eles, a nossa civilização não tenha chegado até eles. Quando conhecemos alguma civilização dessas aí, afastada de qualquer tipo de avanço tecnológico, nós entendemos que eles também tiveram acesso ao certo e ao errado, ao bom e ao ruim, e quando essas pessoas, por esse argumento, estudam isso, pessoas incomunicáveis com mesmos conceitos de certo, de errado, de bom, de ruim, aí implica a existência de um Deus que converte esse ideal em realidade dentro do ser humano. Então, o argumento moral, ele defende que se existe essa comprovação de que, independente das pessoas se comunicarem ou não, elas sabem o que é certo e o que é errado, e que essas coisas, o que é certo e o que é errado na civilização, praticamente é semelhante com a de outra civilização que não se comunica, eles aí provam que existe um Deus que formou de fato esse homem e transforma isso em realidade. No argumento histórico,
o último dos nossos argumentos, estudando a história de todas as tribos, povos do mundo, vamos encontrar um sentimento religioso em cada tribo. As pessoas buscando conhecer a Deus, independente da religião. Eles procuram conhecer a Deus, procuram conhecer uma divindade, adorar uma divindade. Se independente também deles se comunicarem, na história estarem tão distantes entre si, ou no espaço geográfico ou no espaço temporal. No entanto, todos eles têm essa necessidade, e significa, dentro do argumento histórico, que de fato Deus existe. Não é possível que passa-se 100 anos, 200, 300, 400, 500 anos, 1000 anos, e as pessoas nutrem a mesma necessidade de uma divindade. Ou pessoas que estão distantes quilômetros, eles também nutrem a mesma necessidade. Isso prova que Deus de fato existe. Se o homem se inclina para a adoração religiosa ou para a busca e o conhecimento de um Deus, é porque de fato ele existe. O ser de Deus. Êxodo 3,14, ele é um ser absoluto, não provém nem é condicionado por coisa alguma, é a causa de tudo e é livre de qualquer fronteira ou limitação. Ele é infinito, ninguém vai conseguir prender a Deus ou colocar ele dentro de uma lâmpada, como se faz com o gênio da lâmpada, nem colocar ele dentro de uma caixa, de uma casa, de um baú, de um nicho. Ele é infinito. Ele também é espírito. João 4,24, quando a mulher pergunta, né, onde ela poderia adorar, e Jesus afirma que Deus é espírito, e importa que os que adorem a ele o adorem em espírito e em verdade. Ele não é um ser corpóreo, material, não possui as propriedades da matéria, porque o espírito não tem essas propriedades. Jesus mesmo afirma, quando ele ressuscita, ainda no seu corpo, ressuscita, apresenta-se aos discípulos, que tratava ser ele um espírito, e diz então: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Daí entendemos que Deus, Espírito, não tem esta matéria que nós imaginamos tê-lo. E porque aparece na Bíblia que Deus tem ouvido, Deus tem olhos, Deus tem mãos, Deus tem pés, aparece na Bíblia para trazer para nós uma significação do Deus que age de forma que nós possamos compreendê-lo, mas não que ele seja cognoscível nessa área também, na área da sua visibilidade, da sua aparência. Inclusive, este Deus que é espírito, uma das coisas que ele exige dos judeus é que não é para fazer nada na terra nem no céu para assemelhar a ele, porque ele é superior na criação. Ninguém viu a Deus. Pode estar fazendo a imagem de Deus como um sapo, como um boi, como uma pessoa, como um ser angelical, mas tudo isso é criação de Deus. Não estaria adorando a Deus, porque ninguém sabe como é a sua aparência. Moisés ele pede para conhecer a aparência de Deus, e Deus não lhe permite, porque diz que nenhum homem viu ele e viveu. E quem viu não voltou para contar a história. Deus também é um Deus pessoal. Isso significa que Deus tem mente, vontade, inteligência, razão, autoconsciência, individualidade, autodeterminação. Ele faz o que ele quer. Então, essas características mostram que Deus é uma pessoa, não é um ser, não é uma natureza que trabalha no automático. Ele é uma pessoa que tem vontade, ele interfere quando fere a sua vontade, por isso erra todo movimento que compara Deus a uma força, a uma energia, a um poder ou coisas semelhantes. Deus também é puro, é santo, e isso significa que ele é essencialmente, na sua natureza, puro, não existe mal em seu ser. Ele é completamente santo. E todo homem que se sente ligado à palavra tem essa necessidade de ser santo para se relacionar com ele, sabendo que ele tem ciúme de nós. E este sentimento não vem do conhecimento apenas da Bíblia Sagrada, vem do âmago da alma do ser humano, que ele sente quando ele feriu a santidade de Deus, e ele também se entristece. Representando o que já foi falado anteriormente sobre os atributos ou qualidades de Deus, existem atributos incomunicáveis. E esses atributos incomunicáveis só ele tem, ele não compartilha com o ser humano. Não cabe mais questionamento sobre
a questão da eternidade de Deus. Ele é eterno, ele é imutável, ele não muda nem em si mesmo, na sua vontade, naquilo que lhe agrada. Ele é onisciente, é onipotente e é onipresente. São os atributos de Deus que ele não compartilha com o ser humano. Citamos também os atributos ou qualidades de Deus que são comunicáveis, que torna o homem, a criatura, semelhante ao seu Criador. Essas qualidades de Deus, as pessoas também podem ter em menos ou em maior grau e podem imitar a Deus nesse sentido. Inclusive, são exortados nas Escrituras a exercitar esses atributos, que é o atributo de santidade, justiça, amor, sabedoria, fidelidade, bondade, dentre outros. Sobre os nomes de Deus, como já falamos anteriormente, nós temos alguns nomes que são atribuídos a ele de acordo com as circunstâncias em que as pessoas atravessavam. Mas temos os nomes genéricos a princípio, que é o El, que significa forte, poderoso, poder, força. Está em Gênesis 31, 29, Isaías 9, 5, lá no original hebraico, esse nome, o Senhor, é El. Tem o Elohim também, que está lá em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus ali é uma palavra plural do nome divino, que provavelmente vem da raiz WL, com o significado de preeminência. E alguns autores até dizem que essa palavra é plural de Eloá. Já o El Elyon significa que é sublime, é exaltado. Esses nomes são nomes genéricos de Deus e acabam também sendo usados e aplicados para outras divindades falsas no Antigo Testamento. Mas existem nomes que são específicos de Deus, exclusivos de Deus, e falamos logo dele aqui imediatamente. São estes nomes Adonai, El Shaddai e Iavé, o Javé, o Jeová. Estes nomes são aplicados nas Escrituras especificamente, exclusivamente ao Deus verdadeiro. Sobre os nomes de Deus, no composto com Javé, Jeová, nós temos o Javé Jireh, que é o Senhor proverá, que surgiu na circunstância de Abraão quando foi sacrificar Isaac. Tem Jeová Sabaô, que é o Senhor dos Exércitos. Tem Jeová Rafá, que é o Senhor que sara. Tem o Jeová Nissi, que é o Senhor a minha bandeira. Tem o Jeová Shalom, o Senhor envia paz. Tem Jeová Raá, que é o Senhor meu pastor. Tem o Jeová Tissidiqueno, que é o Senhor a nossa justiça. E tem Jeová Samar, que o Senhor está presente. Esses nomes foram surgindo ao longo do tempo, atribuídos a Deus, em função das circunstâncias, da devoção, da alegria, da gratidão que o povo tinha, então acabavam atribuindo a Deus esses nomes compostos a Jeová. Sobre a Trindade Divina, nós temos alguns textos bíblicos que respaldam essa teoria da Trindade. Nós acreditamos fielmente na Trindade. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, acredita na Trindade formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Partindo do princípio no hebraico, no princípio criou Deus. Esse Deus lá no hebraico é o Elohim, que nós já estudamos que esse Elohim é um Deus plural, um Deus composto, é um Deus que não está só. Esse Deus criou o céu e a terra. E quando nós vimos Jesus sendo encarnado, João diz o seguinte: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne, que é Jesus, e habitou entre nós. Aí mais adiante ele diz que tudo foi feito por ele, então ele também estava presente na criação. Aquele Jesus que se encarnou no primeiro século da nossa era cristã, ele estava no princípio com Deus, então Deus não estava só, comprovando esse Elohim. Quando Deus também cria o homem, ele diz assim, façamos. Quando ele diz façamos, é porque também ele não estava só. E ele deixa bem claro, enfatiza, façamos a nossa. Então, quando ele fala a nossa, é porque essa imagem era única entre os três. E semelhança também, porque era única, existiu a igualdade entre eles. Outro versículo é o versículo relacionado à queda do homem.
porque a serpente engana Eva dizendo que Deus sabia que no dia que ela comesse da serpente seria igual a ele. Quando esse Deus desce para sentenciar o homem, a mulher e a serpente, ele diz: Eis que o homem é como um de nós. Então, esse Deus era um Deus plural. Outro episódio é a confusão das línguas na Torre de Babel, e o Senhor disse, o Senhor aqui está no singular, desçamos e confundamos ali as línguas. Então, quando o Senhor disse isso no singular e ia descer os três, então significa dizer, ia descer no plural, melhor dizendo, Deus ali era um Deus composto, um Senhor composto. Enquanto isso, no mesmo texto da Torá, no Pentateuco, em Deuteronômio, Deus ele se apresenta como o Senhor é Deus e nenhum outro há. Mais adiante, em Deuteronômio 6,4, ele diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, mostra que existe uma unidade tão grandiosa que o Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um, mas em determinados momentos nós vemos que essa composição divina dentro do grupo ou dentro da Trindade Santa. No Novo Testamento, vemos alguns textos que enfatizam a Trindade Santa. No batismo de Jesus, por exemplo, que era o Verbo encarnado de Deus, quando ele vai se batizar, ele estava ali presente no batismo, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e Deus brada dos céus: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem minha alma tem prazer. Logo ali está a presença manifesta da Trindade Santa. Outro ponto é que quando Jesus manda batizar, ele ordena que batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E 1 João 5,7, o discípulo amado de Jesus, ele descreve: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, a Trindade Santa não é uma novidade da igreja. Até porque foi compreendido logo no primeiro século da era cristã. Entre os discípulos, eles já afirmavam e já conheciam a questão da Trindade Santa. Isso não era nenhuma novidade para eles. Aqui nós terminamos a nossa disciplina, a nossa revisão, pedindo a Deus que abençoe e fortaleça a fé de cada um dos irmãos e que possamos aprofundar mais no conhecimento da graça de Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Amém.